Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos à nossa nova aula de Física Aplicada. O tema da aula de hoje é Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, ou MUV. Nós vamos trabalhar em como resolver exercícios desse tema. Vamos fazer isso passo a passo. Então, vamos lá? Para a aula de hoje, foram selecionados 2 exercícios. Lembrando que a resolução que será aqui apresentada é o formato de resolução que eu acho mais fácil e também mais didático para vocês. No entanto, se você resolve diferente, não tem problema, tudo bem. Desde que você saiba os conceitos, tá valendo, ok? Então vamos lá. No primeiro exercício, será dado, então, um gráfico da velocidade em função do tempo. E 11 itens, então, são pedidos em relação a este gráfico que foi dado. No exercício número 2, o gráfico dado já será um novo gráfico, será o gráfico da aceleração pelo tempo. E também os mesmos 11 itens serão pedidos, com exceção que, neste primeiro exercício, é pedido o gráfico de espaço pelo tempo e de aceleração pelo tempo. Já no segundo exercício, serão pedidos os gráficos de espaço pelo tempo e de velocidade pelo tempo. No entanto, a classificação completa do movimento será pedida em ambos os exercícios, as funções horárias da velocidade e do espaço também será abordada nesses 2 exercícios, o deslocamento e a distância percorrida em cada um dos trechos e no intervalo total do movimento será também abordado. Finalmente, a velocidade e a posição deste móvel para um tempo específico. Depois, a distância e o deslocamento para um intervalo específico. E o conceitinho final de inversão de sentido de movimento e também a origem da trajetória. Ou seja, esses 11 itens serão abordados tanto no primeiro exercício quanto no segundo exercício. Ok? Podemos começar? Então, aqui, item A do primeiro exercício. Classificação do movimento. Notem que foi fornecido, então, um gráfico da velocidade em função do tempo. E eu copiei novamente esse gráfico aqui para vocês. Reparem que esse gráfico foi modificado. Os intervalos de estudo do movimento tiveram suas cores alteradas, justamente para facilitar a identificação de cada um desses intervalos. Então, temos aqui o primeiro intervalo, que vai de 0 a 5 segundos, identificado na cor vermelha. O segundo intervalo, de 5 a 9 segundos, identificado na cor verde. E o terceiro intervalo, entre o tempo de 9 e 12 segundos, identificado na cor azul. Conforme aprendemos lá em MU, nós sabemos que toda vez que o móvel vai para frente, nós temos a velocidade positiva. E toda vez que o móvel vai para trás, nós temos a velocidade negativa. Ou seja, esse mais ou menos que aparece na frente da velocidade é justamente para indicar o sentido deste movimento. Lembram disso? Bom, então vamos começar a nossa classificação. Primeiro intervalo, então, aqui de 0 a 5 segundos. A gente está vendo que a velocidade foi reduzida. Se a velocidade foi reduzida, logo eu pisei no freio. Muito bem, ela foi reduzida, mas ainda assim ela permanece positiva, né? Logo, o que aconteceu com este móvel? Este móvel foi para frente, no entanto, ele foi para frente freando. Isso significa
que a classificação deste movimento é MUV, movimento progressivo retardado. Bom, já no segundo intervalo, intervalo verde, o que aconteceu com este móvel? Este móvel teve a sua velocidade aumentada. Logo, ele só pode estar com o acelerador ativado. Mas, vejam bem, a velocidade ainda assim é positiva. Com isso, temos que a classificação deste movimento é MUV, movimento progressivo acelerado. Finalmente, no terceiro intervalo, entre 9 e 12 segundos, nós temos uma redução da velocidade, freio, e também temos velocidade positiva, para frente. Com isso, a classificação deste movimento é MUV, movimento progressivo retardado. Tudo bem até aqui, pessoal? Para dar continuidade à resolução do exercício 1, vamos agora para as já tradicionais tabelinhas. É tempo, então, de preencher cada uma dessas tabelinhas com os dados fornecidos no enunciado do exercício e também no gráfico dado, ok? Vamos iniciar, então, com o intervalo vermelho, que é o primeiro intervalo na linha de sucessão do nosso estudo. No primeiro intervalo, temos que, para o tempo zero, a velocidade é 5 metros por segundo. Notem que isso veio parar aqui, ó, no tempo zero, velocidade de 5 metros por segundo. E também que, no tempo 5 segundos, a velocidade é zero. Isso veio aqui, ó, tempo de 5 segundos, velocidade zero. Notem, neste gráfico, foi falada alguma coisa sobre o espaço? Não, afinal é um gráfico de velocidade em função do tempo. Com isso, ambas as informações de espaço, né, espaço inicial e espaço final, elas são uma incógnita. E a aceleração também é uma incógnita, não foi falado no exercício. No entanto, nós sabemos que é possível calcular essa aceleração utilizando os dados de velocidade e os dados de tempo. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Vamos agora para a nossa segunda tabelinha. Na segunda tabelinha, nós vamos falar sobre o intervalo na cor verde, ou seja, entre 5 e 9 segundos. Notem, no tempo inicial de 5 segundos, a velocidade era zero. E isso veio parar aqui, ó, tempo de 5, velocidade zero. Depois, no ponto final deste intervalo, nós temos tempo de 9 segundos e velocidade de 13 metros por segundo, que também veio parar aqui, ó, tempo de 9 segundos, velocidade de 13 metros por segundo. Da mesma forma que no intervalo anterior, nós não temos dados de espaço e também não temos dados de aceleração. Não tem problema. Vamos para o próximo intervalo. No terceiro intervalo, intervalo azul, nós temos que a condição inicial é dada pelo tempo de 9 segundos e a velocidade de 13 metros por segundo. Notem que na tabelinha foi preenchido com 9 segundos e 13 metros por segundo. E o ponto final é dado pelo tempo de 12 segundos e a velocidade de 10 metros por segundo. Então, notem novamente, na tabela foi preenchido dessa forma. Conforme dito anteriormente, nós não temos nenhum dado de espaço e nenhum dado da aceleração. E por isso, então, essas variáveis estão aí destacadas como interrogação. Pronto! Agora temos todas as tabelinhas preenchidas
com os dados provenientes do gráfico. Próximo passo, então, é calcular a aceleração de cada um dos trechos. Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo do tempo. Ou, na forma linearizada, temos a expressão vovô até. Aplicando, então, essa expressão vovô até no primeiro intervalo, nós temos, substituindo todos os valores da tabelinha, temos a aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Já no segundo intervalo, substituindo todos os valores da tabelinha, nós temos que a aceleração é 3,25 metros por segundo ao quadrado. E no terceiro intervalo, substituindo todos os dados, temos que a aceleração é novamente menos 1 metros por segundo ao quadrado. De posse desses dados, nós já podemos ir para a letra B do exercício, que é determinar a função horária da velocidade para cada um dos trechos. Então, vamos lá. Para o primeiro trecho, aplicando então o vovô até, lembrando, função horária da velocidade, quem fica como forma de letrinha vai ser a velocidade final e o tempo final. As demais letrinhas são constantes e você já tem tudo aqui na tabelinha ou calculado anteriormente. Então, substituindo todos esses dados, temos que V é igual a 5 menos T e a identificação do sistema de unidades, que é o sistema internacional. Novamente, pessoal, função horária da velocidade, pede-se uma equação. Ou seja, eu nunca vou ter uma função horária da velocidade, exceto para quando a velocidade é constante, o que não é o caso do m e o v. Então, eu nunca terei uma resposta do tipo V igual, por exemplo, 4 metros por segundo. Isso seria uma resposta possível para o MU. Para o M e o V, eu sempre terei uma equação, uma cara parecida com essa aqui, ok? Então, para o segundo intervalo, mesma coisa, vou até, deixando na forma de letrinha o V e o tempo final, e substituindo todas as constantes, velocidade inicial, aceleração e o tempo inicial. Então, temos aqui a segunda expressão da função horária da velocidade correspondente ao segundo trecho estudado. E, finalmente, para o terceiro trecho, mesma coisa, substituindo os valores agora da terceira tabela, temos aqui a função horária da velocidade para o terceiro trecho. Pronto, pessoal! Agora que nós completamos as acelerações das nossas tabelinhas, nós podemos ir para o próximo item, que é a função horária do espaço, item C. Mas notem, nós não temos ainda nenhuma informação do espaço completado aqui na nossa tabelinha. E agora, como é que a gente vai fazer isso? Então, vejam bem, o enunciado forneceu uma informação extremamente importante, que é que no tempo de 10 segundos, a posição deste móvel era 50 metros. Opa, mas espera lá, esse tempo de 10 segundos, ele não está aqui, presente em nenhuma das tabelinhas. Notem, ele é um intervalo, um ponto que está entre o intervalo 9 e 12 segundos. Então, nós vamos primeiro ter que manipular esta informação para depois continuarmos a preencher todas essas interrogações aqui da nossa tabelinha. Estão prontos? Pronto! E agora, como nós vamos manipular esta informação dada pelo enunciado? Note que o ponto dado no enunciado, ele corresponde ao tempo de 10 segundos, que é um tempo intermediário ao tempo do intervalo azul, que é de 9 a 12 segundos. Então, o que é possível fazer? Quebrar este intervalo original azul em 2 mini intervalos. O primeiro deles, de 9, que é o início do intervalo azul, até 10, que é o ponto que o exercício me deu.
no enunciado, e o segundo mini intervalo, que comece do tempo 10, que é o tempo que vem lá do enunciado, até o tempo 12, que é o tempo final da tabelinha original. Ok? Então, notem, a tabela original de 9 a 12 segundos e as tabelinhas intermediárias que vão de 9 a 10 e, posteriormente, a segunda tabelinha de 10 a 12. Ou seja, essa tabelinha mais essa tabelinha equivalem a essa tabelinha aqui, tá? Feito isso, o que eu posso completar nessa tabelinha? Os pontos originais, né? Então, pontos originais é o ponto 9 e o ponto 12. Então, eu copiei ali, ó, da tabelinha de cima, ponto 9 e ponto 12. E o ponto dado pelo exercício? Tempo 10, espaço 50. Tempo 10, espaço 50. Ok? Então, notem, o problema que a gente tinha, que era não conhecer nenhuma posição para as tabelas originais, ele está resolvido, porque agora eu conheço pelo menos um espaço nas minhas mini tabelinhas. Mas e agora? Por qual mini tabelinha que eu vou começar? Pela mini tabelinha roxa ou pela mini tabelinha azul? Percebam, pessoal, na tabelinha roxa, eu conheço a velocidade inicial. Por que a velocidade inicial ela é muito importante? Porque se eu quero descobrir a função horária do espaço, eu vou precisar utilizar a fórmula do sorvetão. E na fórmula do sorvetão, a velocidade que aparece é a velocidade inicial. Então, notem, se eu começasse pela tabelinha azul, eu teria a velocidade inicial para usar no sorvetão? Não, eu só teria a velocidade final. Logo, isso faz com que eu seja obrigada a começar pela tabelinha roxa, pois eu tenho na tabelinha roxa a velocidade inicial. Então, vamos lá, sorvetão. Feito o sorvetão, eu tenho todo mundo dessa tabela, menos a velocidade final, que não me interessa, porque ela não está nesta fórmula, e não tenho também o espaço inicial. Só que vejam bem, o espaço inicial, aplicando o sorvetão, eu consigo calcular. E quando eu calculo este espaço inicial, que é o correspondente ao tempo de 9 segundos, eu resolvo o meu problema na tabela original. Eu passo a ter uma posição agora na tabela azul, que é a posição inicial, e passo a ter a posição final na tabela verde. Com isso, galera, posso voltar as minhas atenções para as 3 tabelas originais. Tá morto, tá? Essa questão de ter sido fornecido um dado, um ponto que não é nem o início, nem o fim de um intervalo, a gente resolve exatamente dessa forma, criando mini intervalos. Porque a partir desses mini intervalos, eu consigo determinar ou o ponto inicial ou o ponto final daquele meu intervalo original de interesse. Quando eu resolvo este problema, eu posso então partir para a resolução normal do exercício. Tudo bem? Esse é o X da questão, é a parte mais difícil do exercício. Se você entendeu como resolver o exercício, como sair dessa dificuldade, o resto é tranquilo. Tudo bem? Seguindo aqui a nossa resolução, eu posso aplicar o mesmo sorvetão no trecho verde, por exemplo, já utilizando o valor de 37,5 metros, que é a posição para o tempo de 9 segundos, e encontrar então a posição que me falta nessa tabelinha, que é de 11,5 metros, é a posição inicial. Então, de posse desta posição inicial do intervalo verde, eu posso admitir que a posição final do intervalo vermelho equivale aos mesmos 11,5 metros. E utilizando, então, a fórmula do sorvetão novamente, eu consigo determinar a posição inicial
deste intervalo de 0 a 5 segundos, que é a única incógnita que falta aqui na minha tabelinha, que vai dar exatamente menos 1 metro. Bom, para finalizar, podemos fazer a mesma coisa para o intervalo azul, sorvetão. Sorvetão, utilizando aí como espaço inicial o valor de 37,5 metros que foi calculado anteriormente. Com isso, determinamos então a posição final deste intervalo, que é de 72 metros. Finalmente, podemos utilizar o mesmo sorvetão, mas agora para fazer o que de fato o exercício pedia, que era determinar a função horária do espaço. Lembrando, quando eu peço função horária do espaço, tanto a letrinha S de espaço final, quanto a letrinha T de tempo final, permanecem como letrinhas. As demais letrinhas, espaço inicial, velocidade inicial, tempo inicial e aceleração, são constantes e devem ser substituídas pelos seus valores que já estão preenchidos na tabelinha. Com isso, nunca se esqueçam, pessoal, de indicar aí o sistema de medidas em que é válida a equação que vocês estão apontando. Neste caso, sistema internacional. Então, para o intervalo vermelho, temos que espaço é igual a menos 1 mais 5t menos meio t quadrado. Mais uma nota, pessoal. Não se esqueçam, quando eu peço função horária do espaço, eu quero uma equação. Equação, ok? Bom, faço a mesma coisa para o intervalo verde, chego aí numa nova função horária do espaço para o intervalo verde e finalmente a mesma coisa para o intervalo azul, chegando aí na função horária do intervalo azul, do espaço no intervalo azul. Tranquilinho? Bom, pessoal, de posse, então, das nossas 3 tabelinhas originais completamente preenchidas com as suas posições iniciais e finais, podemos seguir para o próximo item, que é a confecção do gráfico do espaço em função do tempo, item D do exercício. Então, notem aí no gráfico desenhado, primeiro intervalo de 0 a 5 segundos e as posições iniciais menos 1 e final de 11,5 metros. Lembrando a classificação do movimento neste primeiro intervalo, temos que o movimento foi progressivo retardado. Para quem não lembra, volte lá no item A desse exercício. E o que isso significa, pessoal? Significa que andou para frente, né? O móvel andou para frente, é verdade. Então, ele passou de menos 1 a 11,5 metros, progressivo, fechou, deu certo. E que ele era retardado, ou seja, que ele perdeu velocidade, também é verdade. Qual é o impacto disso na concavidade desta parábola que liga esses dois pontos? Veja bem, se ele perdeu velocidade, significa que no início ele ganhava espaço muito rapidamente. E à medida que o tempo passou, a taxa que ele ganhava espaço ficou cada vez menor. Logo, observem, no início um grande salto, né? Um grande salto. E no final, um salto bem lento, né? Eu tenho aqui um achatamento da uma curva. Notaram isso, pessoal? Ficou claro? Bom, agora para o segundo intervalo, intervalo verde. Qual foi a classificação dele lá no item A? Movimento progressivo acelerado. De novo, progressivo porque o móvel andou para frente, né? Eu ganhei espaço. E acelerado porque ele teve a sua velocidade aumentada ao longo do tempo. De ordem prática, o que isso significa? Significa que a taxa com que esse móvel ganhava espaço ficou cada vez maior. Ou seja, no começo ele ganhava pouquinho espaço, né? De repente ele começou a ganhar espaço muito rápido. Ou seja,
esse final da curva aqui, ele fica bem inclinado, né? Perceberam? Bom, agora para o terceiro intervalo, novamente voltando lá no item A do exercício, a classificação dele foi progressivo retardado. De novo, progressivo porque ganhou espaço e retardado porque teve a sua velocidade diminuída. Significa então que no início a taxa de ganho do espaço era alta e depois no final essa taxa ficou baixinha, né? Eu tive um achatamento aqui da minha curva. Tranquilo? Agora, item E do exercício, que é o cálculo do deslocamento parcial e total. Muito bem, deslocamento é expresso pela letra delta, letra grega delta, que é sempre a posição final menos a posição inicial. Então, fazendo isso para o primeiro trecho, temos que o deslocamento do trecho vermelho é a posição no tempo igual a 5 segundos menos a posição no tempo igual a 0 segundos. Substituindo os valores, temos que o deslocamento do trecho vermelho é de 12,5 metros. No segundo trecho, entre 5 e 9 segundos, temos que o deslocamento é o espaço ou posição de 9 segundos menos a posição para 5 segundos. Substituindo os valores, temos aí um deslocamento de 26 metros. No trecho azul, deslocamento entre 9 e 12 segundos, temos que é a posição do tempo 12 segundos menos a posição do tempo 9 segundos, que dá aí 34,5 metros. E a total abrange os 3 intervalos, então o tempo inicial é de 0 segundos e o tempo final é de 12 segundos. Então, temos aí que seria o espaço final, o espaço de 12 segundos, menos o espaço inicial, que é o espaço de 0 segundos. Substituindo os valores, temos o deslocamento total de 73 metros. Item F agora, distância percorrida. A distância percorrida, pessoal, tem sempre a mesma fórmula do deslocamento. No entanto, esta fórmula, né, de espaço final menos o espaço inicial, ela aparece sempre entre módulo. E o que significa esse módulo? Significa que não importa se o cálculo feito dentro deste módulo for positivo ou negativo, a resposta vai aparecer sempre positiva, ok? Então, tá lá, distância entre o intervalo de tempo de 0 a 5 segundos, é o espaço ou posição para tempo 5 segundos, menos a posição para o tempo de 0 segundos dentro do módulo. Aqui, no caso, o módulo acabou nem importando, porque o resultado do cálculo aqui já deu positivo, mas nem sempre isso acontece. No segundo intervalo, de novo, né, também deu positivo, então o módulo não interferiu muito, mas eu não posso esquecer deste módulo. No intervalo azul, mesma coisa, né, final menos o inicial. E finalmente o total. A distância percorrida total, pessoal, a gente tem que ficar com um pouquinho de atenção. Enquanto a distância de cada um dos intervalinhos, ela tem a mesma fórmula do deslocamento em cada um dos intervalinhos, o deslocamento total, ele é meio cego, né? Ele só vê o primeiro ponto e o último ponto. Não importa se o móvel foi para frente, para trás, para frente, para trás, eu só quero saber aonde ele estava no início e aonde ele ficou no final. Agora, em relação à distância percorrida, esse zigue-zague, ele importa. É como se fosse a gasolina do carro, lembram disso? Então, se eu fui para o Santa e voltei, o meu deslocamento é 0. Mas o que eu gastei de gasolina foi o trajeto da ida mais o trajeto da volta. Então, vejam bem, a distância percorrida total, ela não é cega, ela já vê o quê? Cada um dos intervalinhos de forma separada. Ou seja, ela é a soma das distâncias percorridas de cada um desses intervalos em separado. Então, notem, né?
a distância total percorrida, ela é o espaço, a distância do intervalo vermelho, mais a distância do intervalo verde, mais a distância do intervalo azul, dando um total aí de 73 metros. Se vocês observarem, deu o mesmo resultado do item anterior, mas isso só aconteceu porque o móvel andou para frente em todos os trajetos. Não teve zigue-zague, então o deslocamento é igual à distância. Agora, se tivesse um zigue-zague, um para frente e para trás aí no meio do caminho, essas duas respostas não seriam iguais. Fiquem atentos a esse detalhe. Vamos agora para o item G, que é a confecção do gráfico da aceleração pelo tempo. Então, apresento para vocês aí este gráfico. E vejam, tudo isso já foi calculado, né? Primeiro intervalo vermelho, aceleração constante de -1, né? Que vai do tempo 0 a 5 segundos. Depois, o segundo intervalo, de 5 a 9 segundos, aceleração constante de 3,25 positivo. E no último intervalo, de 9 a 12 segundos, a aceleração negativa de -1. Gráfico tranquilinho. Este aqui é para não errar, tá bom? Dúvidas? Item H agora, pessoal. Eu acho esse item H muito legal. Então, vejam, o exercício te dá um instante qualquer, neste caso, um instante de 3 segundos, e pede para você calcular a velocidade e a posição do móvel para esse instante de 3 segundos. Como é que vocês devem fazer isso? A primeira coisa, então, é identificar a qual intervalo pertence esse instante de 3 segundos. Nesse caso, pertence ao primeiro intervalo, que vai de 0 a 5 segundos, intervalo vermelho. A partir daí, eu vou buscar, então, a função horária da velocidade e substituir o tempo de 3 segundos na equação. Com isso, eu chego aí que a velocidade é igual a 2 metros por segundo. E dá para ver bem aqui no gráfico que isso é verdade. Então, preencho aqui a minha tabelinha. Depois, no segundo cálculo, eu vou buscar quem? A função horária do espaço para o intervalo vermelho. Fazendo o cálculo, né, substituindo o tempo de 3 segundos aqui na equação, eu chego que a posição é de 9,5 metros. E se a gente for observar aqui no gráfico, faz muito sentido, é verdade isso que a gente calculou. Então, preencho aqui na tabelinha. E assim eu finalizo o item H. Item I agora, que é o cálculo do deslocamento e da distância percorrida para o intervalo de tempo, que vai de 3 segundos a 11 segundos. Bom, se o item H já era muito legal, esse item, então, é sensacional. Então, vamos lá. No item H, nós podemos, então, determinar o tempo, a velocidade e a posição para o tempo de 3 segundos. Então, aqui trouxe para a nossa tabelinha. E agora, nós devemos fazer a mesma coisa para o tempo de 11 segundos. Então, para isso, precisamos identificar a qual intervalo pertence esse tempo de 11 segundos. E esse intervalo é o intervalo azul, é o terceiro intervalo aqui do nosso exercício. Então, vamos buscar lá a função horária da velocidade, substituir no tempo o valor dado e achar, então, a velocidade neste ponto, a velocidade para o tempo de 11 segundos. Da mesma forma, vamos buscar a função horária do espaço do intervalo azul, substituir no tempo o valor de 11 segundos e calcular, então, a posição para o tempo ou instante de 11 segundos. Com isso, nós finalizamos a tabelinha e podemos passar para o cálculo efetivo do exercício. Então, vamos lá. O que o exercício, na verdade, quer saber? Ele quer saber qual é a distância e o deslocamento desse trecho aqui, ó, que está em evidência aqui na figura de vocês, ok?
Então, vejam bem, esse trecho em evidência, ele não é mais um trecho igual que a gente fazia antes, que era aquele trecho completo vermelho, depois o trecho completo verde, depois o trecho completo azul. Esse trecho de interesse agora, ele tem um pedacinho do trecho vermelho, o trecho azul completo, desculpa, o trecho verde completo e depois um pedaço do trecho azul. Então, como devemos proceder nesse caso? Então, primeiro cálculo, cálculo do deslocamento, que é o cálculo mais fácil. Deslocamento é sempre a posição final menos a posição inicial. Então, a posição final foi calculada como 61,5 metros, menos a posição inicial, que foi calculada como 9,5 metros. Fazendo o cálculo aí, temos 52 metros. Agora, o cálculo da distância percorrida. O que é a distância percorrida mesmo? É a gasolina. Então, a distância total percorrida é a distância percorrida aqui no pedacinho do vermelho, mais a distância percorrida no verde todo, mais a distância percorrida no pedacinho do azul. Então, vamos lá. É a mesma fórmula do deslocamento, só que entre módulo. Então, do primeiro intervalinho vermelho. Então, vai ser o espaço ou a posição do tempo 5 segundos, menos a posição do tempo 3 segundos. Então, tá aqui, ó, esse menos esse, né? Isso aqui dá 2. Depois, no segundo trecho vai ser a posição para o tempo de 9 segundos, menos a posição para o tempo de 5 segundos, que dá 26. Finalmente, o terceiro trecho vai ser quem? A posição para tempo de 11 segundos, notem, não é a posição final do azul, é uma posição intermediária que nós acabamos de calcular na tabela. Então, temos aqui a posição para o tempo de 11 segundos, menos a posição para o tempo de 9 segundos, que dá aí 24 metros. Somando tudo isso, nós temos 52 metros. Olha que interessante, o valor da distância total percorrida foi igualzinho o valor do deslocamento. E por que isso aconteceu? Porque nós não tivemos no trecho de interesse nenhum vai e vem, né? Esse móvel andou sempre no mesmo sentido. Com isso, o deslocamento e a distância percorrida são iguais. Entenderam? Esse item é demais! Vamos agora para o item J. No item J, pede-se um instante em que há a inversão do sentido do movimento. Então, vamos trazer aqui à luz o nosso gráfico do espaço pelo tempo. O que a gente observa? A gente observa que, desde lá do ponto inicial, que era a posição de menos 1 metro, esse móvel só andou para frente. Ou seja, ele só andou em um sentido. Logo, existe uma inversão do sentido do movimento? Não, não existe. Portanto, não inverte o sentido do movimento. Um erro muito comum aqui é a gente olhar de forma enganada, de forma errônea, no gráfico da velocidade pelo tempo. Então, observem, pessoal, sempre olhar, sempre verificar o gráfico do espaço pelo tempo. Se vocês olharem no gráfico da velocidade pelo tempo, vai ter gato, vai ter erro. Então, garantam esse item, tá? Olhem sempre no gráfico do espaço pelo tempo. Para finalizar, então, pessoal, o último item do exercício 1, ele pede, então, um instante em que um móvel passa pela origem. Então, vamos trazer novamente o nosso gráfico do espaço pelo tempo e trazer também o significado de passar pela origem. Origem é espaço igual a 0. Então, quando que isso acontece, pessoal? Acontece nesse ponto aqui, ó. Então, ó, neste ponto em que o eixo y do espaço é igual a 0.
pela figura, o que já dá para observar? Que existe esse ponto. Esse ponto existe, pois o móvel passa pela origem. E a gente sabe também que esse ponto existe e que ele pertence ao intervalo entre 0 e 5 segundos, que é o intervalo vermelho. Então, o que a gente vai fazer? Vai buscar lá na função horária do espaço do intervalo vermelho a equação para solucionar esse exercício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no espaço o espaço, a posição de interesse, que é S igual a 0, e achar o valor de t. Então, notem que isso aqui vai me dar qual função? Vai me dar a função de menos meio t ao quadrado mais 5t menos 1 igual a 0. Para facilitar o cálculo, eu dividi toda essa equação por menos meio. Notem, esse é apenas uma malandragem da matemática. Lembrando que esta função que eu chego no final, ela não tem essa concavidade do exercício. Essa concavidade é correspondente a essa função original. Isso aqui que eu achei é apenas o quê? Uma modificação que é muito interessante do ponto de vista matemático para facilitar o cálculo. Tudo bem? Bom, então essa função aqui que a gente chegou, né, que é uma função aí simplificada da minha função original. Ela é uma função do segundo grau. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Achar as raízes dessa minha função do segundo grau. E como é que eu faço isso? Primeiro passo é Bhaskara. Então, como é que a gente faz isso? Delta igual b quadrado menos 4ac. Então, a gente vai achar aqui que o nosso delta é 92. E a primeira raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Isso me dá um tempo de 9,79 segundos. Bom, 9,79 segundos pertence ao intervalo de interesse aqui, ó, de 0 a 5 segundos? Não. Então, essa resposta, apesar de ser de fato uma raiz possível para a função estudada, ela não é uma resposta física do problema. Então, vamos agora para a segunda raiz. A segunda raiz, o sinalzinho de mais virou menos. E eu achei, então, um tempo, né, uma raiz de 0,20 segundos. 0,20 segundos, se nós olharmos aqui no nosso gráfico, ele é uma resposta possível, pois 0,20 segundos está dentro do intervalo em que a gente já viu que pertence à origem aí que o exercício está pedindo, a origem do movimento. Ou seja, 0,20 segundos é a resposta que eu estou procurando. Muito legal, né, pessoal? Com isso, nós encerramos o primeiro exercício. E vamos agora para o segundo exercício. Respirem, né? Respirem, pensem positivo e vamos embora. Chegamos então finalmente ao exercício número 2 dessa videoaula. Nesse exercício, conforme dito anteriormente, é dado o gráfico da aceleração em função do tempo e pedido aí então 11 itens. Então vamos começar? Iniciando então o exercício 2, item A, classificação do movimento. Notem, pessoal, que foi copiado aqui novamente o gráfico fornecido pelo exercício. Notem também que ele foi modificado a fim de destacar em cores diferentes os 3 intervalos que serão estudados. O primeiro intervalo, então, compreende o tempo de 0 a 2 segundos e será, então, descrito sempre na cor vermelha. O segundo intervalo compreende os tempos entre 2 e 4 segundos e será descrito na cor verde. E o terceiro intervalo compreende entre 4 e 6 segundos e será descrito na cor azul. O importante aqui é entendermos que não é possível, através desse gráfico, iniciar a classificação do movimento. Lembrando
o que eu sempre digo em sala de aula, o gráfico da aceleração é um gráfico extremamente pobre. Mas não tem problema, nós vamos seguir os itens e lá na frente, quando nós já tivermos o gráfico da velocidade pelo tempo e do espaço pelo tempo, nós vamos fazer essa classificação. Tudo bem? Vamos então? Dando continuidade à resolução do exercício número 2, nós vamos para as famosas tabelinhas. O preenchimento dessas tabelinhas é o que permite que o exercício seja resolvido de forma correta e fica, óbvio, muito mais fácil de compreender e de conversar sobre o que está acontecendo fisicamente no intervalo estudado. Então, vamos começar. A primeira tabelinha é do intervalo vermelho, que vai de 0 a 2 segundos. Notem que foi preenchido o tempo inicial 0, tempo final 2, e a aceleração deste intervalo ela é constante e tem o seu valor em 1 metro por segundo ao quadrado. Observem que aqui na nossa tabela nós temos 4 incógnitas, 4 interrogações. Isso mostra aquilo que eu já havia dito anteriormente, de como é pobre esse gráfico da aceleração, pois o único valor que ele nos dá, a única informação que ele nos dá é somente da aceleração, ok? Mas não tem problema, vamos seguir dessa forma para os outros intervalos. De forma similar, no segundo intervalo, intervalo verde, podemos completar a tabelinha. Temos, então, que o tempo inicial é de 2 segundos, tempo final de 4 segundos e a aceleração constante é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, no intervalo azul, que vai de 4 a 6 segundos, podemos completar aqui a nossa tabelinha. Tempo inicial de 4 segundos, tempo final de 6 segundos e a aceleração constante é igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Aqui finalizamos, então, o preenchimento das tabelinhas com todos os dados provenientes do gráfico. De posse de todas as tabelas completas, ou mais ou menos completas, porque, como podemos ver, falta uma quantidade imensa de dados nessas tabelas, vem a seguinte pergunta: por onde eu começo? Já que, com esse grande número de incógnitas em todas as tabelas, fica impossível de se continuar o exercício. Então, nessa hora, vocês devem olhar para o enunciado, pois sempre que eu tiver um exercício que dê como dado principal um gráfico de aceleração pelo tempo, o enunciado vai trazer uma informação importantíssima e sem ela vocês não conseguem terminar o exercício. Então, vejam bem, nesse enunciado é dado para um instante de 5 segundos, uma posição de 20 metros e uma velocidade de 10 metros por segundo. Nessa hora, então, bate um segundo caos aí. Por quê? Porque esse tempo que foi dado, né, com esse espaço e com essa velocidade, ele faz parte do intervalo azul, mas ele não é nem um ponto de início do intervalo e nem um ponto do final do intervalo. Então, a gente vai ter que fazer aqui uma manobra matemática, como a gente fez no exercício 1 dessa mesma videoaula, para que a gente consiga, então, identificar aí alguns dados importantes do intervalo azul, ok? Então, esse é o X da questão. Saindo daqui, vocês não vão ter problema. Mas vamos juntos. Bom, então, para sair aí do nosso problema, né, que foi dado um tempo de 5 segundos, que não é nem o tempo inicial, nem o tempo final do intervalo azul, a gente vai dividir o intervalo azul em 2 mini intervalos. Um primeiro mini intervalo, que eu coloquei aqui na cor azul claro, de 4 a 5 segundos, e um segundo mini intervalo, que vai de 5 a 6 segundos. Então, notem, este intervalo, esse mini intervalo mais esse mini intervalo corresponde ao intervalo azul completo. Muito bem, quando eu fiz isso, eu vou copiar da minha tabela original
os dados de 4 segundos e os dados de 6 segundos. E o dado de 5 segundos, ele vem aqui do enunciado. Então, ó, tempo de 5, espaço de 20, velocidade de 10. Tempo de 5, espaço de 20, velocidade de 10. Ok? Então, feito isso, por onde eu começo agora? Pela primeira tabelinha azul clara, ou pela tabelinha roxa? Bom, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar determinar o espaço que está faltando aqui, né? Ou o espaço inicial ou o espaço final, certo? Preciso de um desses espaços. Por quê? Quando eu determinar esse espaço que está faltando, ou de 4 segundos ou de 6 segundos, eu consigo trazer esse dado para a tabelinha original. E quando eu trago esse dado para a tabelinha original, aí sim eu posso dar continuidade no exercício. Da mesma forma, eu vou precisar descobrir ou a velocidade inicial aqui de 4, ou a velocidade final de 6, para também trazer este dado para a minha tabela original. E com isso, continuar o exercício. Muito bem, o x está aqui, ó, pessoal, no cálculo do espaço. Por quê? Para calcular o espaço, eu vou usar a fórmula do sorvetão. E na fórmula do sorvetão, eu vou precisar do quê? Da velocidade inicial. E vejam bem, na tabelinha azul, eu não tenho a velocidade inicial, eu só tenho a velocidade final. E na tabela roxa, eu tenho a velocidade inicial. Portanto, eu vou começar pelo intervalinho, pelo mini intervalo de 5 a 6, ok? Bom, então, coloquei aqui na forma destacada, né? E vou usar, então, o sorvetão. Quando eu usei o sorvetão, substituí todos os valores que eu tenho aí na minha tabelinha roxa, né? Com o V0, velocidade inicial, que eu havia comentado antes, que é o fator decisivo que me faz começar pelo intervalo roxo. E vou encontrar aí um espaço ou uma posição final de 27 metros. Esta posição é para o tempo de 6 segundos. E ela vai parar lá, ó, na minha tabela original. Tempo 6, espaço 27 metros. Vou fazer a mesma coisa agora com o vovô até. Quando eu faço o vovô até, eu descubro quem agora? Eu já tinha a velocidade inicial, eu descubro a velocidade final. E a velocidade final é para o tempo de 6 segundos. E isso também vem parar aqui na minha tabela original azul. Muito bem, olha que beleza, resolvemos o nosso problema. O nosso problema era que, na nossa tabela original, eu não tinha nenhum dado de espaço e nenhum dado de velocidade. Mas agora eu já tenho, e com isso eu posso seguir para a próxima fase, ok? Esse é o ponto mais importante do exercício. Espero que vocês tenham entendido. Olha que legal! Já podemos agora ir para a parte de cálculos. E por onde eu vou começar? Pela tabelinha que aqui tem mais dados disponíveis, que é a tabelinha azul. Eu vou começar então pelo vovô até. Por quê? Porque o único dado que me falta na equação do vovô até é a velocidade inicial do trecho, que é possível de se calcular com os dados da tabela e é igual a 16 metros por segundo. A velocidade inicial do trecho azul é a velocidade final do trecho verde. E, novamente, aplicando a formulinha do vovô até, eu consigo calcular a velocidade inicial do trecho verde. E, com isso, velocidade inicial do trecho verde é a velocidade final do trecho vermelho. De novo, vovô até, é possível de se calcular, substituindo todos os dados, a velocidade inicial do trecho vermelho. Bom, assim vamos para o item B do exercício, finalmente, que é a função horária da velocidade, determinar a função horária da velocidade. Para isso, basta aplicar aí o vovô até nos 3 trechos, substituir tanto a velocidade inicial, quanto a aceleração, quanto o tempo inicial, porque esses dados são constantes. E vocês vão deixar na forma de letrinha o V final e o tempo final,
e vão obter como resposta sempre uma equação, conforme aí vocês podem observar no slide, ok? Então, eu estou passando rapidamente, porque isso já foi abordado de forma mais detalhada no exercício anterior. O item C do exercício pede a função horária do espaço. No entanto, para que seja possível vocês determinarem a função horária do espaço de cada um dos 3 intervalos, vocês vão precisar completar aqui a tabelinha de vocês com os dados referentes ao espaço. E, novamente, vocês vão começar pelo intervalo azul. Por quê? Porque ele é o único que já tem um dado preenchido aqui de espaço. Então, vocês vão usar o sorvetão, substituir todos os dados que vocês têm aí no sorvetão e vão finalmente determinar que a posição inicial do trecho azul é 7 metros. Feito isso, posição inicial do trecho azul é a posição final do trecho verde. Novamente, sorvetão, eu consigo determinar a posição inicial do trecho verde, que é menos 17 metros. Que também é a posição final do trecho vermelho. E com o sorvetão é possível se determinar a posição inicial do trecho vermelho, que dá menos 31 metros. Para então finalizarmos o item C do exercício, que é a função horária do espaço, eu vou precisar dessas tabelinhas todas completas, tá? Com todos os cálculos que foram feitos anteriormente. Então, vou para o sorvetão, em todos os 3 trechos, lembrando que eu vou deixar o espaço final e o tempo final na forma de letrinha, e todos os outros dados de espaço inicial, velocidade inicial, tempo inicial e de aceleração, que são constantes, serão substituídos pelos valores aqui da tabela. Então, vocês vão ter como resposta sempre uma equação do espaço pelo tempo, tá? Então, temos aqui as respostas desse item. Um detalhe importante que eu gostaria de ressaltar é em relação a este quadrado aqui, tá? Isso aqui é t menos 2 ao quadrado, não é o quadrado desse menos ou mais o quadrado desse. É o quadrado dessa subtração. E como é que eu resolvo isso? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse é um erro muito comum na prova. Então, fiquem espertos, tá? Não é o quadrado do primeiro, mas o quadrado do segundo. É o quadrado dessa subtração. Então, isso vai dar como resultado 3 termos e não 2 termos. Item D do exercício pede, então, a confecção do gráfico da velocidade pelo tempo. Tá aí o gráfico para vocês. Então, vejam, primeira tabelinha referente ao intervalo entre 0 e 2 segundos na cor vermelha. Então, vejam, tempo 0, velocidade 6, tempo 2, velocidade 8. A união desses pontos é uma reta inclinada, o que é característico do MUV. No segundo intervalo, intervalo verde, tempo 2, velocidade 8, tempo 4, velocidade 16, também ó, uma reta inclinada. Inclinação positiva significa que ganhei velocidade. Se eu ganhei velocidade, o que eu tenho que lembrar? Que eu pisei no acelerador. Então, guardem isso aí na memória de vocês. Depois, terceiro intervalo, intervalo azul, no tempo 4, velocidade 16, no tempo 6, velocidade 4. Nesse intervalo aconteceu diferente, eu tive um decréscimo na velocidade. Notem que também é uma reta inclinada, mas agora a inclinação é negativa. Com isso, o que eu preciso lembrar? Se eu perdi velocidade, eu pisei no freio. Então, recapitulando, acelerei e depois freiei. Guardem essa informação. Agora, item E, confecção do gráfico do espaço pelo tempo. Então, mostrando para vocês a resposta, vamos iniciar nossa análise.
Então, vejam, para o trecho vermelho, no tempo 0, menos 31 metros, no tempo 2, menos 17 metros. E o que eu tenho aqui? Eu tenho que a velocidade neste intervalo, ela aumentou. Logo, o meu movimento foi acelerado. Se o movimento foi acelerado, isso significa que no início, com uma velocidade menor, eu ganhava espaço lentamente. Logo depois, quando eu fiquei com a velocidade maior, eu fui ganhando espaço cada vez mais rápido. Logo, isso aqui cresce, né? No início, o crescimento é pequeno e depois ele dispara, dando então uma concavidade para cima, ok? Bom, no segundo trecho, a mesma coisa. Eu parti de menos 17 e fui até 7. E o que aconteceu com a minha velocidade? Ela também aumentou. Isso também significa que a minha taxa de ganho, né, de espaço no início era menor e depois, quando ele foi ficando mais rápido, eu ganhei muito mais rápido, né, também espaço. Com isso, de novo, concavidade para cima. E, finalmente, no terceiro trecho, eu saí de 7 metros e fui parar em 27 metros. Só que a minha velocidade, ela diminuiu, ou seja, movimento retardado. Então, veja, no início eu perdi ou ganhei muito rapidamente espaço e depois, à medida que eu fui perdendo velocidade, esse ganho, ó, dá para ver pela curvinha aqui, ele foi ficando também mais lento. Com isso, concavidade para baixo, ok? Agora é hora, então, da gente voltar lá no item A do exercício, que era justamente fazer a classificação do movimento. Então, vou relembrá-los aí com os gráficos que nós já traçamos até aqui. O gráfico do espaço e o gráfico da velocidade. Então, vamos lá. Para o primeiro trecho, novamente, a velocidade aumentou. Se a velocidade aumentou, o movimento é acelerado. Primeiro trecho, o espaço aumentou. Logo, estou indo para frente. Então, progressivo. Com isso, para o intervalo vermelho de 0 a 2 segundos, temos MUV, movimento progressivo acelerado. Já no segundo intervalo, de novo, a velocidade aumentou e o espaço também aumentou. Com isso, MUV, movimento progressivo acelerado. Já no terceiro intervalo, velocidade diminuiu e o espaço aumentou. Então, significa que ele foi para frente, mas freando. Com isso, MUV, movimento progressivo retardado. Agora ficou bem mais fácil, né? Seguimos para o item F, que é o cálculo do deslocamento parcial e total, o famoso delta. Delta é sempre a posição final menos a inicial. Isso não tem segredo, já foi abordado antes, então vou passar aqui rapidinho. E no trecho total, né, também final menos o inicial, sendo o inicial o tempo 0 lá do intervalo vermelho e o final o tempo 6 lá do intervalo azul. Tranquilinho, né? Seguimos então para o item G, que é o cálculo da distância percorrida. Novamente, isso já foi abordado antes. E a formulinha é a mesma formulinha para o deslocamento, só que agora dentro do módulo, que faz com que essa resposta seja sempre positiva. Afinal, a distância percorrida é a gasolina, lembram disso? O chatinho fica por conta da distância percorrida total, que é a soma das distâncias percorridas em cada um dos pequenos trechos, né? Então, aqui vai ser 14 mais 24 mais 20, dando um total de 58. Já no item anterior, no deslocamento, eu não enxergava nada que acontecia no meio. Eu só enxergava o primeiro ponto e o último ponto. Então, o deslocamento era o espaço final menos o inicial. Agora, na distância percorrida, eu enxergo tudo o que acontece no meio. Mas vejam, deu a mesma resposta. O deslocamento e a distância percorrida no trecho total deu 58 metros. E por que isso aconteceu? Porque o móvel ele não teve o seu sentido alterado durante todo o trajeto. Ou seja, ele só foi em um sentido, ele não teve vai e volta.
Logo, a distância percorrida vai ser exatamente igual ao deslocamento total. Próximo item, item H, ele pede para que você determine a velocidade e a posição do móvel para um tempo específico de 1 segundo. Como é que vocês vão fazer isso? Primeiro passo é identificar o intervalo que pertence a esse 1 segundo, que é o intervalo vermelho, que vai de 0 a 2, e depois aplicar a função horária da velocidade e substituir o tempo aqui na função horária da velocidade. Com isso, vocês vão observar que a velocidade dá 7 metros por segundo e podem completar a tabelinha. Da mesma forma, para encontrar a posição, vocês podem buscar lá no intervalo vermelho de 0 a 2 segundos a função horária do espaço, substituir o tempo pelo tempo desejado de 1 segundo e vocês vão ver que isso dá menos 24,5 metros. E podem também substituir aí na tabela. Item I agora. No item I, é pedido para que se calcule o deslocamento e a distância percorrida para o intervalo de 3 a 5 segundos. Para fazer esse cálculo, é importante que vocês identifiquem a qual intervalo pertence esse ponto, ou seja, o tempo de 3 segundos, e qual intervalo pertence este ponto, ou seja, tempo de 5 segundos. Bom, tempo de 5 segundos foi dado no enunciado, né? Então, vocês já podem completar aqui a tabela com a velocidade de 10 metros por segundo e a posição de 20 metros. Tempo de 3 segundos pertence ao intervalo verde, de 2 a 4 segundos. Então, basta que vocês busquem lá a função horária da velocidade, substituem o tempo pelo tempo que eu quero, que eu desejo, e calcule, então, velocidade de 12 metros por segundo. E para a posição, basta também ir lá no intervalo de 2 a 4 segundos e buscar a função horária do espaço, finalmente substituir o tempo desejado na equação e calcular o espaço de menos 7 metros. Com isso, olha que bonito! O que o exercício, então, está pedindo para vocês? Ele está pedindo o deslocamento e a distância percorrida dessa área aqui achurada, né? Do que acontece nesse intervalo achurado. E o que compreende esse intervalo achurado? Um pedaço do intervalo verde, né? Que começa aqui no tempo 3 segundos e vai até 4 segundos. E o mais, né? Um pedaço do intervalo azul, que começa no 4 segundos e termina no 5 segundos. Então, para calcular o deslocamento é delta, é espaço final menos o espaço inicial. Então, o espaço final aqui é 20, menos o espaço inicial, menos 7. Com isso, eu tenho aqui 27 metros. E a distância percorrida é a soma dessa distânciazinha aqui, mais essa distânciazinha aqui. Então, aqui ele está indo de menos 7 até 7, andou 14, e depois ele vai de 7 a 20, ele andou mais 13, 14 mais 13, 27 metros. Esse é legalzinho, né? Agora, para terminar, item J, inversão do sentido do movimento. Trouxe aqui para vocês, novamente, o nosso gráfico do espaço pelo tempo. E o que a gente já observou aqui? Que o móvel está sempre indo para frente, ou seja, o movimento foi sempre progressivo. E se o movimento foi sempre progressivo, isso significa que ele andou somente em um sentido, sentido positivo do espaço. Com isso, temos que o móvel não inverte o sentido do seu movimento. Finalmente, item J, um instante em que o móvel passa pela origem. O que significa a mesma origem? Espaço igual a 0. Então, novamente, olhando aqui no meu gráfico, isso acontece? Temos um espaço igual a 0? Sim, tá aqui, ó, neste ponto. Então, aqui temos que no intervalo verde, em algum momento aconteceu que este móvel cruzou aqui, ó, cruzou o eixo horizontal do tempo, né? Ele passou a ter um espaço positivo e antes ele tinha um espaço negativo. Então, estou interessada nesse ponto. Como é que eu faço? Vou buscar a função horária do espaço do trecho verde, que está aqui. Apenas realinhei aqui a equação.
Temos com isso que t ao quadrado igual a 12,5. Isso nos dá o quê? Duas possibilidades de resposta, duas raízes. E aí temos que analisar qual a raiz que nos interessa. Então, a primeira raiz, a raiz positiva de 12,5, que dá 3,5. 3,5 é uma raiz possível? Sim, 3,5 está contido no intervalo entre 2 e 4 segundos, então é fisicamente possível. Vamos ver agora a outra raiz. A outra raiz dá menos 3,5. Menos 3,5 é fisicamente possível? Não. Primeiro, porque não existe tempo negativo. Segundo, porque menos 3,5 não está contido dentro do nosso intervalo de estudo. Com isso, então, temos que a resposta é 3,5 segundos e a resposta de menos 3,5 segundos, ela não é possível, ela é fisicamente impossível. Bom, com isso nós terminamos o nosso exercício 2, fizemos aí uma longa, extensa revisão de EMUV, dos tipos de exercício que normalmente são pedidos sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado todas as dúvidas e muito obrigada por terem me acompanhado durante esse tempo todo, toda essa jornada por esses exercícios. Eu aguardo vocês na próxima videoaula e desde já desejo aí ótimos estudos, ótimos estudos, tá bom? Então até a próxima, pessoal. Um abraço!